Graças e paz, irmãos. Nós louvamos e agradecemos a Deus por mais esse grande privilégio que Ele nos concede de cultuarmos a Ele, e é motivo de grande alegria. E agradecemos a Deus também por Jesus Cristo, porque se estamos aqui reunidos para adorar ao nosso Deus é por causa da obra de Cristo, é por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, neste momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Que nos diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Eu gostaria de orar mais uma vez, pedindo para Deus nos abençoar neste momento, pedindo para o Espírito Santo do nosso Deus nos ajudar a entender a palavra do Senhor, a ouvir a palavra do Senhor e também a ministrar a palavra de Deus. Oremos neste momento. Santo Deus e eterno Pai, louvado, exaltado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por mais este grande privilégio que o Senhor nos concede neste dia de estarmos aqui reunidos para adorarmos o Teu nome. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor por Jesus Cristo, nós louvamos e agradecemos ao Senhor também pela Tua palavra, e neste momento, soberano Deus, estamos diante da Tua santa palavra e pedimos ao Senhor neste momento que nos ajude, soberano Deus, a ouvir a Tua palavra, a prestar atenção na Tua palavra e também a ministrar a Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo que fale aos nossos corações, que abra o nosso entendimento e que aplique a Sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante da primeira carta de João aos crentes do primeiro século. Ou seja, João ele escreve esta carta para a igreja que estava espalhada por vários lugares. E acontece que naquele tempo estava surgindo alguns falsos ensinos feitos por alguns falsos mestres, falsos profetas, e algumas verdades que negavam algumas verdades fundamentais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então João ele escreve esta carta com alguns objetivos, e o primeiro dele que eu gostaria de destacar aqui era para alertar os irmãos sobre o perigo
do falso ensino feito pelos falsos mestres. E também, em segundo lugar, o segundo objetivo que João escreve esta carta era para exortar os irmãos a obedecer a palavra de Deus. E também, em terceiro lugar, João escreve esta carta para exortar os irmãos a manter comunhão com Deus e também manter comunhão com os irmãos. E o terceiro motivo que eu gostaria de destacar também aqui é que João escreve esta carta para produzir alegria em seus leitores. Por isso que João ele começa a escrever essa carta já indo direto ao ponto, ou seja, João ele começa mostrando uma visão bíblica e adequada sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqui no versículo 1 ao versículo 4. João ele começa afirmando a realidade física de Jesus Cristo ao vir em carne. E João, como testemunha ocular e apostólica do ministério de Jesus, e não somente do seu ministério, como também da sua morte e da sua ressurreição, e também como um dos amigos íntimos do Senhor Jesus Cristo, que era João, Pedro e Tiago, João ele afirma essa verdade. Ele começa afirmando esta verdade da realidade física do Cristo ressurreto. E nós podemos encontrar também essa verdade em 1 João, capítulo 4, versículo 2. Versículo 2 e 3. 1 João, versículo 4, capítulo 4, versículo 2 e 3, que nos diz assim: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Então, meus irmãos, dessa maneira, João afirma claramente a gravidade dos falsos ensinamentos com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso ao povo em foco imediatamente a afirmação verdadeira sobre a realidade histórica da humanidade de Jesus Cristo e da certeza do Evangelho. Embora os falsos mestres que estavam surgindo ali naquela época alegassem crer em Jesus Cristo, ao negar a sua natureza, ou seja, a negar a humanidade de Jesus Cristo, eles demonstravam carecer da verdadeira salvação. Então nós podemos encontrar também essa verdade em 1 João capítulo 1, ou melhor, 1 João capítulo 2, versículo 22 e versículo 23, que nos diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Aqui nós podemos perceber, meus irmãos, que uma afirmação bíblica e adequada sobre a pessoa de Jesus Cristo é uma evidência, é um teste para a verdadeira salvação. Então, meus irmãos, aqui no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 4, nós temos João apresentando uma visão bíblica sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 1, ele inicia dizendo: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos
apalparam a respeito do verbo da vida. Aqui, meus irmãos, nós temos João iniciando a sua carta com a frase "o que era". E esta frase aqui está se referindo à proclamação do Evangelho, ou seja, a proclamação do Evangelho e a sua mensagem, e a mensagem do Evangelho, ou seja, esta proclamação do Evangelho e a sua mensagem que está centralizada na pessoa de Jesus Cristo e em sua obra, suas palavras, que por sua vez também estão contidas no testemunho dos apóstolos, ou seja, no ensino, na doutrina dos apóstolos. E se a mensagem do Evangelho está centralizada na pessoa de Cristo, sendo Cristo o centro da mensagem do Evangelho, essa frase também indica sua natureza divina, como está escrito também lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e também João declara essa verdade também da eternidade de Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Nós temos também aqui a outra frase, desde o princípio. E, embora o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, também usa essa frase no sentido de eternidade, aqui no contexto do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, essa expressão está se referindo ao início da pregação do Evangelho, quando os primeiros leitores ouviram sobre Jesus. E nós encontramos essa verdade também em 1 João, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Ou seja, João está se referindo aqui ao início da pregação do Evangelho, ao princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E essa expressão também destaca a estabilidade da mensagem do Evangelho, ou seja, o conteúdo da mensagem do Evangelho não muda, permanece estável desde o início, desde o princípio. E a mensagem do Evangelho não está sujeita a mudanças devido a pensamentos ou filosofias ou até mesmo modismos atuais. Então, nós vemos aqui que a mensagem do Evangelho ela está centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e também nós vemos aqui que a mensagem do Evangelho é estável, ou seja, o seu conteúdo não muda. E nós temos aqui também outras expressões no versículo 1 que diz: o que ouvimos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam. Essa expressão aqui, meus irmãos, indica as lembranças que João tinha em sua velhice. Após passar cerca de 60 anos, essas lembranças ainda estavam claras na mente de João, como se os acontecimentos estivessem acabado de acontecer. E João usa esses termos para expressar fortemente a realidade física de Jesus Cristo no seu ministério e também após a sua ressurreição. Nós temos também a outra expressão, a palavra da vida. Nesse contexto aqui, essa frase não se refere apenas à pessoa de Jesus Cristo, mas também ao início da pregação do Evangelho. E nós temos também os termos manifestou, vimos, testemunhamos, ouvimos e anunciamos, que aparecem no verso 2 e no verso 3, e é repetido novamente por João para demonstrar a sua autoridade própria e experiência pessoal como testemunha ocular da vida de Jesus Cristo.
E essa repetição também serve para relembrar os leitores de João que o seu testemunho pessoal confronta o ensino dos falsos mestres e que se gabavam arrogantemente e equivocadamente sobre a pessoa de Cristo, o qual eles nunca conheceram. No verso 2 nós temos também a frase: a vida eterna estava com o Pai. Esta frase reforça a ideia de eternidade, ou melhor, da eternidade de Cristo e de sua glória pré-encarnada, ou seja, antes da encarnação de Jesus Cristo. No verso 3 nós temos também a frase comunhão conosco. E aqui essa frase nos traz a ideia de ser parceiros e companheiros de João na posse da vida eterna. Ou seja, comunhão conosco indica, a pessoa ser parceiro e companheiro juntamente com João na posse da vida eterna. Então João ele escreve não somente para afirmar a realidade física de Jesus, mas também para produzir salvação em seus leitores. Aqui nós temos mais um objetivo, da carta de João, que é produzir salvação em seus leitores. Aqui ele iguala a comunhão com salvação. Ele está igualando aqui essas duas palavras, e dando a ideia do mesmo sentido, ou seja, no sentido de salvação. Com isso, meus irmãos, é fato, o cristão verdadeiro não ficar fora da comunhão, ou seja, aquele que é verdadeiramente salvo vai buscar comunhão com Deus e comunhão também com outros irmãos, através do ensino da palavra de Deus. Agora, meus irmãos, também no versículo 4, nós temos outro resumo desta carta. Aí diz o seguinte: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E um dos principais objetivos dessa carta também é gerar alegria nos seus leitores. Ou seja, a proclamação da realidade do Evangelho. No versículo 1 e 2, nós temos a produzir comunhão na vida eterna, versículo 3, e em troca dessa comunhão na vida eterna, produzir em nós a alegria que está aqui no versículo 4. Então nós vemos aqui no versículo 4 outro objetivo da carta de João para os seus leitores, que é produzir alegria, através da comunhão e através do ensino do Evangelho. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que João ele combate os falsos ensinos que estavam surgindo ali naquela época, os falsos mestres, usando a verdade do Evangelho. João ele tinha autoridade para combater essas falsas heresias, porque João, como ele mesmo testemunha aqui, ele era testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo. João ele ouviu os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. João ele andou com Cristo. João ele viu os milagres de Cristo. Portanto, João ele tinha autoridade para escrever essa carta e confrontar os falsos ensinamentos que estavam surgindo. Então, essa carta de João é um alerta para os irmãos, para os crentes, para os seus leitores sobre os falsos ensinamentos, as heresias que estavam surgindo ali naquele tempo.
E aqui nós podemos perceber, né, a graça de Deus, né, porque Deus usa o apóstolo João para confrontar esses falsos ensinos, para confrontar esses falsos mestres, esses falsos ensinamentos que estavam surgindo ali naquela época. E João, ele faz isso, né, mostrando a verdade, relembrando os irmãos sobre a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E nós vimos aqui também que o centro da mensagem do Evangelho, o foco da mensagem está em Jesus Cristo. E nós vimos também que a mensagem do Evangelho é uma mensagem estável, ou seja, essa mensagem ela não muda com o tempo e não pode também ser mudado pela sabedoria e pensamento humano. E João, ele entrega essa mensagem da mesma forma que ele recebeu, ou seja, sem mudar a mensagem do Evangelho. E é com esta mensagem que ele combate essas heresias, que ele combate esses falsos ensinamentos que estavam surgindo ali naquele tempo. E olhando também para o nosso tempo, olhando para os dias atuais, nós também não é diferente dessa época, porque hoje surgem muitos falsos ensinos e surgem também muitas heresias. E com a rapidez da informação que nós temos nos dias de hoje, essas heresias e esses falsos ensinos se propagam rapidamente. E nós precisamos também, meus irmãos, combater quando esses falsos ensinos surgirem. Nós precisamos combater usando também a verdade da mensagem do Evangelho. Portanto, diante dessa palavra, eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações para a nossa edificação. E a primeira delas é: nós não podemos ser ignorantes quanto ao conteúdo da mensagem do Evangelho. Ou seja, nós precisamos conhecer a mensagem do Evangelho, que está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. E a mensagem do Evangelho nos ensina sobre a pessoa de Cristo, nos ensina a respeito da sua humanidade, nos ensina a respeito também da sua divindade. O Evangelho nos capacita e o Evangelho também nos mostra a verdade, né, para combatermos estes falsos ensinamentos, esses falsos ensinos que porventura vier a acontecer também nos nossos dias. E nós precisamos, meus irmãos, estar preparados. E como é que nós nos preparamos? Como é que nós conhecemos a mensagem do Evangelho? Como é que nós crescemos no conhecimento da palavra de Deus? Nós fazemos isso, meus irmãos, no contexto da igreja local. Recentemente nós estudamos aqui sobre nós estudamos aqui sobre o que nós precisamos ter, né, alguns elementos indispensáveis para a vida cristã. Né? E um dos elementos que nós precisamos, que é indispensável para a vida cristã, é o congregar, ou seja, é a reunião com os irmãos no contexto da igreja local. Esta é uma maneira de nos prepararmos, né, de aprendermos a palavra do Senhor e combatermos esse falso ensino, desfrutando da comunhão com os irmãos, né, dos estudos, da escola bíblica dominical, das pregações, e dessa maneira, né, também conversando com os irmãos. Ou seja, se tivermos algum
pensamento errado é aqui no contexto da igreja local que nós corrigimos esses pensamentos errados, é aqui que nós aprendemos o verdadeiro conteúdo da mensagem do Evangelho. E nós precisamos também, meus irmãos, obedecer a palavra de Deus e manter comunhão com Deus e com os irmãos. Ou seja, o obedecer a palavra de Deus e manter a comunhão com os irmãos, nós aprendemos também que é um dos elementos indispensáveis, ou seja, é você ter comunhão diária com Deus, e manter comunhão com Deus por meio da leitura da palavra e da oração. Dessa maneira nós mantemos comunhão com Deus e, consequentemente, nós amamos os irmãos quando nós temos a verdadeira comunhão com Deus. E, meus irmãos, nós precisamos também proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a mensagem do Evangelho também combate as heresias, combate os ensinos, corrige os nossos pensamentos. Se tivermos algum pensamento errado, a proclamação do Evangelho, ou seja, a evangelização, a pregação da palavra da verdade, também combate as heresias que vierem a surgir também no nosso tempo, nos dias atuais. É interessante que João, ele começa apresentando o Senhor Jesus Cristo. Ele começa o seu Evangelho falando da eternidade de Jesus Cristo, testemunhando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele termina também, ou melhor, a sua carta, a primeira carta de João, ele começa apresentando Cristo, a sua eternidade, e ele termina também mostrando que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí no capítulo 5, a partir do versículo 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então João, ele começa a sua carta falando de Cristo, da eternidade de Cristo, e ele termina a sua carta também mostrando que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, meus irmãos, nós precisamos crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É interessante também lembrar que João, ele também dá um tratamento bíblico sobre a doutrina do pecado. E o Evangelho de Cristo Jesus nos diz que todos nós somos pecadores e que todos nós precisamos do perdão de Deus, que só podemos encontrar na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos crer em Cristo Jesus, obedecer a palavra de Deus nesse sentido, que nos manda crer em Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus para nos salvar e crer no perdão do pecado que só pode ser encontrada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, se tem alguém que ainda não crê
em Cristo Jesus, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como o seu único e suficiente Salvador de suas vidas. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Amém.